Ô, gente, vamos colocar aqui na tela para vocês a nossa enquete de hoje. Quem é o favorito no Choque Rei? Palmeiras, São Paulo ou não tem favorito? Vamos votando aí, já se inscrevam aqui no canal do Esporte também. A live, deixem aqui o like no nosso programa e mandem suas mensagens também, hein? Vamos ver o que vocês estão achando de tudo isso que a gente vai comentar a partir de agora. Vamos falar sobre o Choque Rei, então? O PVC tá dando risada até agora. Ele tá... Já da coisa, tô lembrando. Logo que eu comecei a namorar com a Adriana, meu amor, eu fui para Salvador, aí eu cheguei, ela tinha um bip, eu mandei uma mensagem para ela dizendo assim: acabei de chegar em Salvador e já descobri o que a baiana não tem. O que a baiana não tem? Nada do que ela tem, ué. Ai, PVC, faz tempo, hein? Bip faz tempo, hein? Eita. Podia mandar um WhatsApp. A gente não sabe o que é isso. É, o povo não sabe o que é bip, não. Que já faz muito tempo. Ó, vamos falar então, vamos voltar a sair de Salvador aqui, vamos aqui para Arena Barueri, vamos falar desse clássico Choque Rei, então. PVC, dois times rivais que vão muito bem, obrigada, nesse momento, especialmente na Copa Libertadores. Os dois times de melhor campanha, o Palmeiras com 100% de aproveitamento com 12 pontos, mas o São Paulo não vem muito atrás, está invicto também fora de casa, e esse jogo que acontece na Arena Barueri. O que dá para projetar dessa partida aí? O São Paulo que vem numa invencibilidade de 12 jogos, é verdade, empata bastante, especialmente no Campeonato Brasileiro, mas é um time duro de competir, um time que não perde essa equipe do Zubeldia. Primeiro, não é legal o jogo sem Barueri, mas o jogo vai acontecer. É o segundo clássico do Palmeiras no ano brasileiro e o segundo em Barueri. Mas tem uma ação de diminuição de preço de ingresso para tentar levar mais gente, porque claramente a torcida do Palmeiras não gosta de ir para Barueri. Vai ter que ir, o jogo é importante, o Palmeiras é líder do campeonato, merece ter ali 29 mil pessoas, como foi contra o Corinthians no ano passado, ou como foi contra o Grêmio em 2012, na semifinal da Copa do Brasil, contra o Curitiba na final da Copa do Brasil, os jogos em Barueri, porque o Allianz Parque não estava concluído, agora porque tem a temporada de shows no Allianz Parque, o jogo vai para Barueri. O Santos vai jogar nessa rodada no Allianz Parque e o Palmeiras não vai. Esse é um ponto importante. Mas é gramado sintético, é o segundo ponto importante, porque o São Paulo tem reclamado muito de jogar na grama não natural. Tem a questão de o Oscar não vai começar jogando, mas o Oscar deve voltar para o jogo, pode entrar no jogo. E a maneira como o São Paulo se montou taticamente na última partida contra o Palmeiras, teve 20 minutos de jogo que incomodaram muito o Abel e ele teve que mudar taticamente. Vou mostrar isso daqui a pouco na prancheta. O São Paulo não pode ficar morando no 11º lugar ganhando só um jogo de 7, sendo o rei do empate, apesar de ser o único invicto. E o Palmeiras precisa vencer para se manter na liderança, secar o Bragantino e secar o Flamengo. Então tem um monte de ingredientes nesse jogo. Vários ingredientes. E esse último jogo foi aquele que ele escala o Oscar de volante, né? Que ele muda o posicionamento do Oscar, isso chama atenção e até funciona num primeiro momento, né? Essa escalação, esse esquema tático do Zubeldia. São dois técnicos que sabem mexer, sabem explorar os aspectos táticos das equipes. Então a gente vai ver como eles podem, o que eles podem levar a campo. O Hernan tá por aqui ou deu uma quedinha na conexão dele, gente? Me avisem aqui. Acho que ele caiu por aqui, aí a gente segue batendo papo aqui com o PVC, daqui a pouco eu chamo o Hernan. Vamos ver aqui um comparativo dos dois, com quem chega em melhor fase, os 12 últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras está com 10 vitórias, um empate e uma derrota, 86% de aproveitamento. E os 12 últimos jogos do São Paulo, 5 vitórias e 7 empates, está invicto o São Paulo, 61% de aproveitamento. Enquanto o Hernan não volta, PVC, isso mostra um equilíbrio? Ou o Palmeiras é bem favorito por jogar em casa, por mais que não esteja no Allianz Parque, por estar aí na Arena Barueri, né? E aí, se eu vou pensar como visitante, o Palmeiras vem tendo um desempenho até melhor, né? Mas por esses jogos aí que a gente está acompanhando, o Palmeiras chega como favorito para essa partida? Chega. Eu adoro quando você reflete antes de responder. Não, porque assim, a gente não vai adivinhar o resultado do jogo antes da hora. Você vai dizer o que é favoritismo. Sim. Favoritismo no dicionário não é sinônimo de vencedor. Ninguém sabe quem vai ganhar um jogo. Palmeiras e São Paulo, a história inteira mostra que antes do jogo você não sabe quem vai ganhar o jogo. Então ninguém tem aqui pretensão, mas também não tem que ficar em cima do muro, dizer, não sei o que vai acontecer. Pode ganhar o Palmeiras, pode ganhar o São Paulo e pode ter empate.
Sim. Óbvio. Então, acho que sim, acho que o Não, Palmeiras é quem favorito. tem mais chances pensando no que está acontecendo, analisando o cenário atual, né? Não é dizendo, vai ganhar esse time, porque a gente não tem bola de cristal, não tem como dizer Vamos lá, isso. fazer bola de cristal. Acho que vai ter 28 mil pessoas, não vai quebrar o recorde de público, mas vai ter perto de 28 mil pessoas. E o Palmeiras fazendo ingressos promocionais, justamente para que a torcida possa, né, frequentar em maior número aí a Arena Barueri. Porque a torcida não gosta de ir para Barueri, tá claro que ninguém gosta de ir para Barueri, é um lugar que dá para ir de trem tranquilamente, mas as pessoas não é o lugar mais confortável para ir. O Palmeiras vai ter o time titular, vamos entender qual vai ser o time titular, mas vai ter o Mikael é o único machucado, não tem suspenso, e o Mikael pode voltar para o banco de reservas também. O Murilo pode voltar a ser titular, pode acontecer, o Abel pode escolher o time que quiser. O São Paulo ainda não tem o Oscar como titular. O Lucas não é perfeito para jogar no gramado sintético, mas o São Paulo tem jogado bem fora de casa, com o Lucas Ferreira, com o Ferreirinha, com o André Silva. Então é um jogo difícil para os dois lados. Acho que o Palmeiras pode ganhar o jogo e aí se manter na liderança, dependendo do saldo de gols do Bragantino. A questão do Lucas, até para trazer informação, ainda tem o último treino antes do jogo, que vai ser amanhã, né, no sábado. Mas assim, a decisão de levar ou não o Lucas para o gramado sintético é do Zubeldia. E a diretoria, ou pelo menos uma ala da diretoria, tem a seguinte opinião: acha que o Lucas não deveria ir no sintético, por causa da lesão que ele teve lá no Allianz Parque. Uma lesão que ele ficou, inclusive, quase esse período todo para se recuperar até o jogo do Palmeiras. E o São Paulo tem em mente, faz as contas, de que esse é o último jogo em gramado sintético no Brasileirão. Porque já pegou o Botafogo lá no Engenhão, a Arena MRV jogou fora de casa, não era Mineirão, e agora vai ter a estreia do gramado sintético, mas a volta é na casa do São Paulo, é no Morumbis. Então não vai ter na sequência do Brasileirão jogos em gramados sintéticos. Então, assim, uma ala da diretoria entende que poderiam sim preservar o Lucas desse jogo, mas a decisão vai ser do Zubeldia. Mas isso é interessante, essa informação do Hernan, porque o gramado pode ser um fator, ter um peso aí para a escolha do Zubeldia. Sim. Né, isso é um ponto importante, ou seja, não dá para a gente responsabilizar aqui o gramado pelas lesões dos jogadores do São Paulo, pelas que já ocorreram, mas o São Paulo entende que esse é um fator que pesa aí na decisão. E deve ser assim, PVC? Eu acho que ele pode decidir. São Paulo e Santos foi no Morumbi, certo? Nesse início do Brasileirão. Sim. Porque pode ser no Allianz Parque no segundo turno. O Santos vai jogar no Allianz Parque segunda-feira. Ou Pacaembu. Ou Pacaembu. Pode acontecer. Pode ser. Pode não ser o último jogo do São Paulo em gramado sintético, porque a gente está falando de gramados sintéticos. Oficialmente sim, né? Oficialmente, né? Neste momento sim. Se você participar, se você pensar que o Santos vai mandar o seu jogo na Vila Belmiro, mas se a Vila Belmiro não estiver apta, por exemplo, você vai fazer em outro lugar. Qual lugar? Itaquera. O que eu estou colocando é o seguinte, o São Paulo tem alguns traumas aí pelo gramado sintético, independentemente se a culpa foi do gramado ou não quero entrar nessa polêmica, mas tem alguns traumas pelos jogadores que já perdeu nesse tipo de gramado. Isso deve ser levado em consideração mesmo? Eu acho que você pode levar em consideração. Só que você sabe que você tem um time mais forte com os seus melhores jogadores e um time que não é tão forte sem os seus melhores jogadores. Por exemplo, o Pablo Maia nunca mais vai jogar em São Bernardo. Ele machucou em São Bernardo. Né? Eu lembro do Márcio Alcântara. Mas PVC, mas acho que esse não é o ponto. Acho que esse não é o ponto. O ponto é o jogador se sentir à vontade de jogar no gramado sintético. Tá bom. E o Lucas já falou isso abertamente. Eu entendi. Já falou isso abertamente, que para ele a velocidade é outra. Eu entendi. Acho que não tem nada a ver com a questão do Pablo Maia. Eu entendi. O Márcio Alcântara era um jogador do Palmeiras nos anos 80 que machucou o joelho, quebrou a perna jogando com o número 4. Ele não se sentia confortável mais jogando com o número 4. Nunca mais jogou com o número 4 na vida. Claro que eu tô colocando uma coisa que não tem uma coisa a ver com a outra, mas assim, o Pablo Maia machucou em São Bernardo. Você vai voltar para São Bernardo, você pode falar assim, putz, foi aqui que eu me machuquei. O Alisson machucou no Morumbi. O Alisson estourou o joelho no ano passado no Morumbi. Ele vai jogar no Morumbi, tá jogando no Morumbi. Tem a questão do gramado sintético? Claro que tem. A opção é do Zubeldia. Você vai escalar o time mais forte que você pode,
contra o adversário forte e vai tentar ganhar o jogo usando todas as suas forças. Ontem o Tajeres empatou com o Libertad. O São Paulo não está classificado para a Libertadores ainda. Ele precisa de um empate contra o Libertad na quarta-feira. Ele pode descansar o Lucas, entender que está confortável ficar em 11º lugar no Campeonato Brasileiro e tentar classificar contra o Libertad matematicamente na quarta-feira e poupar o Lucas para quarta-feira. É uma opção do meu dia. Sim, uma opção. Perfeito. Agora, isso que o Hernan está falando, eu tenho uma questão que, assim, uma coisa é ele não jogar nesse tipo de gramado por correr o risco de sofrer mais uma lesão no entendimento do São Paulo. Agora, porque ele não gosta do gramado, porque se for assim, o gramado do Castelão tá ruim, então não vou jogar lá porque eu não gosto. O Mikael machucou no Castelão por causa do buraco. Fica difícil o jogador ficar escolhendo onde ele quer jogar, por onde ele se sente confortável ou não. Não, Hernan? Acho que não, esse não é o ponto. Acho que esse não é o ponto. Não é simplesmente gostar ou não gostar. O Lucas teve 2 lesões em jogos de gramado sintético. Ele foi um dos que encabeçaram, e eu trouxe essa informação aqui no de primeira, sobre o manifesto dos atletas. E para o Lucas, ele não tem absolutamente nada contra o Palmeiras ou contra o Atlético Paranaense, agora o Atlético Mineiro. A questão não é essa. Não é clubista a discussão. A discussão dele é técnica dentro de campo de quem joga. Ele já disse, a vida inteira eu joguei em gramado natural, desde moleque, gramado ruim, gramado bom, na Premier League, Champions League e tal. Hoje, para ele, o sintético é um outro esporte. Isso é a opinião do jogador que está lá dentro do campo. Então, essa é a questão. E como ele já teve 2 lesões no sintético, por isso vai se ter a conversa, no caso com Zubeldia. Zubeldia vai decidir, ver se o jogador quer jogar. Mas o Lucas é assim, ele é um jogador que quer estar em campo, ele é fominha. A lesão do Lucas, essa última, interessante. A última lesão do Lucas foi por trauma, certo? Foi trauma porque da queda que ele teve no gramado sintético. Pelo impacto que ele sofreu no terreno. Pelo impacto que ele sofreu. Não foi pela questão da pisada, que é uma lesão diferente do que vinha se dizendo. Né? Ou seja, do que se reclama do sintético, da questão dos riscos da articulação. Quando você tem uma lesão de trauma, não é pelo risco que o sintético traz para a articulação. Você pode estar reclamando do piso. Se eu cair neste piso de cimento, eu vou machucar o joelho. Porque eu vou ter uma pancada no chão duro. Né? Essa é a diferença do piso que está se discutindo nessa última lesão. Eu acho importante dizer, porque senão parece que virou a guerra do sintético. Então, o Mikael machucou o pé porque pisou no... O Mikael está fora faz um mês. Porque pisou no buraco em Fortaleza. Mas o gramado é natural. Sim, mas ele pisou num buraco. É para ter buraco no gramado? Não. Então, eu não quero jogar no gramado esburacado. Então, eu não vou jogar no Castelão porque pode ter buraco. Sem dúvida, né? Cada um vai se sentir confortável de um jeito. O risco é do São Paulo. O São Paulo pode achar perfeitamente natural que ele vai morar em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, que vai passar o 8º clássico sem ganhar do Palmeiras, ou que vai colocar um time sem Lucas, sem Oscar, e que o Oscar não tem condição nesse momento de ser titular, sem o Lucas, que talvez tivesse se fosse no Morumbis, e dizer, não vou colocar o Lucas e vou escalar um time que eu acho que pode ganhar do Palmeiras sem o Lucas no gramado sintético. E vou preservar o Lucas para quarta-feira. Tudo na vida tem ônus e bônus. Tudo tem ônus e bônus. Você não tem certeza que vai colocar o Lucas e vai ganhar do Palmeiras. Não tem essa certeza. Então o Lucas fica preservado contra o Palmeiras e joga contra o Libertad. Mas se você perder do Palmeiras sem o Lucas, você vai dizer, o Lucas não jogou porque ele não se sente confortável no sintético. Beleza. São escolhas, né? E aí escolhas você vai ter, e o lado positivo e o lado negativo também. E o Mikael não vai jogar no Castelão ano que vem. Agora, pensando pela escalação do Palmeiras, a gente já tem visto o Abel Ferreira usar um pouco mais o elenco, rodar um pouco mais o elenco, inclusive nessa vitória diante do Cerro agora no meio da semana, ele fez isso. Ele colocou o Vanderlan, ele colocou o Lucas Evangelista, né? PVC, ele colocou o Alan também, ele já fez algumas modificações. Como que o Palmeiras enxerga esta partida, esse clássico importante? Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro e líder também geral na Libertadores, ou seja, está muito bem nas duas equipes, ele tem uma tranquilidade maior para planejar. Só uma última coisa sobre essa história. É engraçado, né? O Santos não quis jogar a partida das quartas de final do Campeonato Paulista no Allianz Parque porque era sintético e tinha o Neymar.
Aí jogou em Itaquera semifinal, no gramado natural, o Neymar não jogou. Agora que o Neymar não joga, o Santos vai jogar no sintético. Sim. O Roleiser pode jogar, o Barreal pode jogar, o Gil pode jogar, o Zé Ivaldo pode jogar, todo mundo pode se machucar. Porque o Neymar não pode jogar, então todo mundo pode jogar no sintético. Segunda-feira, Santos e Ceará no Allianz Parque. Cara, essa guerra tem que acabar. Sim. Ou seja, ou você tem que definir o padrão do gramado brasileiro e a qualidade que precisa ter no gramado brasileiro, para não jogar nem no esburacado, nem no sintético, e vai ser tudo Itaquera, ou a gente vai tudo bem, cada um vai ter uma opção. E vai ficar cada um dizendo assim, ó, o meu craque não vai jogar no Castelão porque pode ter buraco. E o meu craque não vai jogar no Allianz Parque porque ele pode se machucar no sintético. E virou um debate polarizado, né? Clubístico. Hernan, pensando nesse Palmeiras, o que o Palmeiras deve mandar a campo e pensando nesse planejamento mesmo do Abel Ferreira, porque tem as duas competições e o time vai muito bem nas duas competições. Será que ele vai com o que ele tem de melhor ou ele pode usar algumas dessas opções também de um elenco hoje que é muito mais vasto no Palmeiras para tentar vencer o São Paulo, jogando em casa, mesmo que seja na Arena Barueri? O Palmeiras tem ainda a possibilidade de voltar a ter o Veiga, né? Começando o jogo, ele tem ficado no banco de reservas, é um jogador que está já se recuperando e falta a ele atingir aquela questão do ritmo de jogo. É uma grande opção, é uma preciosa opção aí do Abel Ferreira nos últimos jogos, mas é aquela coisa que o Abel vinha falando, e no Campeonato Paulista o Palmeiras sofreu muitas críticas. Ah, esse time bateu no teto. Ah, esse time já não dá mais em nada. E hoje o Abel Ferreira pode se vangloriar, vamos dizer assim, de um elenco que está encaixado e de um elenco que as peças que entram estão dando conta. A gente vê nas competições onde o Palmeiras lidera, Brasileirão, também na Libertadores. Então, é um Abel que está mais tranquilo e muito mais satisfeito do trabalho dele, da comissão técnica no dia a dia, porque a coisa aconteceu como ele esperava. Não aconteceu no começo do ano no Campeonato Paulista, mas agora a coisa está acontecendo. Então isso dá muita confiança e o Palmeiras está muito confiante no dia a dia, na academia de futebol. Então, assim, para domingo, vai com o que tem de melhor. E o que tem de melhor, às vezes tem 14, 15 jogadores. Então o Abel está muito tranquilo em relação ao time que vai colocar e vai para vencer o São Paulo. A obrigação do Palmeiras é vencer o São Paulo pela campanha que vem fazendo e por jogar em casa e vai estar lotado de palmeirense. É até difícil falar o que o Palmeiras tem de melhor. Não. Oi? Não é em casa? Casa não. É mais ou menos em casa. Jogar na casa da Leila. Aliás, tem a parcial aqui dos ingressos. 26.900 ingressos vendidos até as 26.900. Pô, vendeu bem. Vendeu bem, sim. E essa parcial até às 11h30 da manhã. Então pode ter aumentado ainda o recorde mais. de público vai dar 30 mil pessoas. O recorde de público em Barueri é 29.600, contra o Corinthians naquele 2-2 do ano passado do Garro. É o Palmeiras e Corinthians. Tá. Não tenho certeza que é o jogo do Garro. O jogo do Garro deu 29 mil pessoas. É o Palmeiras e Corinthians que deu o maior público lá. O Palmeiras levou muita gente para Barueri nesses jogos que eu citei. Palmeiras e Curitiba, final da Copa do Brasil de 2012. Palmeiras e Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 12, quando era preciso jogar em outro estádio, porque o Allianz Parque estava em construção. E Palmeiras e Corinthians, recentemente, com 29 mil pessoas. Foi do gol do Garro essa partida. Pode dar 29.900, pode dar 30 mil pessoas. Tem chance de bater o recorde de público contra o São Paulo. O Palmeiras é líder e o ingresso é mais barato. Ô, Hernan, falando dessas opções do Abel, agora ele tem o Veiga, que se recuperou dessa luxação no ombro. Ele já entrou na partida contra o Cerro ali no lugar do Estevão, já nos minutos finais. Então, um Veiga que vai ganhando uma minutagem, né? E claro, mesmo que ele não estivesse vivendo o melhor momento de sua carreira, ele é um jogador muito importante nessa era do Palmeiras. E um Paulinho também, que vem chegando e aos poucos, né, vem tentando galgar seu espaço aí no time. Já são 6 partidas, ele ainda não fez gols. Há algum planejamento para a titularidade do Paulinho? Ou a ideia é que nesse momento ele vá ganhando alguns minutos mesmo? Paciência, vamos com calma, que aos poucos o Paulinho vai chegar lá. O Paulinho está com muita vontade de ser titular, né? É um jogador que fica inquieto ali no banco, no aquecimento, quer entrar, quer ajudar,
porque sabe que ele chegou no Palmeiras para ser protagonista, né? Ele sabe que ele chegou para ser titular. Mas na cabeça do Abel, e principalmente, não é uma decisão do Abel, é o Abel quando o Abel quiser. É um conjunto, né, de profissionais ali, desde a fisiologia, desde a preparação física, a fisioterapia, Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico, com a comissão técnica. Então é um planejamento, é um trabalho. E o jogador também tem essa consciência, e o jogador também participa dessas decisões. Então, aos poucos, a gente vai ver um Paulinho titular no time do Palmeiras. Ele já entra, já é importante, e ele fica naquela ansiedade, naquela vontade de jogar e de ter mais minutagens, mas é todo um processo que vem sendo trabalhado, planejado dentro da estrutura do Palmeiras, né? Então, não adianta achar que tem que atropelar o tempo, porque o Palmeiras não vai fazer isso em relação ao Paulinho. Já que estamos falando sobre planejamentos e planos, PVC, vamos ver quais são as estratégias dos treinadores para este jogo na prancheta? Então, vamos ver com o Oscar, que é só um exemplo, porque o Oscar não vai começar jogando. O Oscar pode entrar no decorrer do jogo. Só que esse jogo passado, eu queria estar no anterior, se a gente puder fazer primeiro a horda, que é a primeira, que é o campinho 1. Isso. O que foi que aconteceu no começo do jogo da semifinal do Paulista? O Zubeldia escalou 3 zagueiros. Eu estou colocando o Hunter Soldi porque o Arboleda vinha de lesão, mas assim, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Hunter Soldi e Alan Franco, e o Alisson e o Oscar como volantes. Só que o Oscar é um armador na posição de segundo homem de meio campo num 3-4-2-1. O que aconteceu no início do jogo passado? O Oscar sai para construir o jogo e ninguém encosta nele. Na formação que o Palmeiras tem jogado, com o Felipe Anderson à direita e o Estevão por dentro, não é o Estevão que vai encostar no Oscar. Mas não é o Oscar que vai jogar. Mas o Marcos Antônio pode fazer a mesma função. E o Marcos Antônio não tem a mesma história do Oscar, pode não ter o mesmo talento do Oscar, mas ele tem uma característica parecida, ou seja, ele pode sair como segundo homem para construir o jogo. Neste caso, que o São Paulo conseguiu muito sucesso para incomodar o Palmeiras no primeiro tempo do jogo do Allianz Parque, o jogo do 1-0, o gol do Rafael Veiga de pênalti, o pênalti da polêmica do Vitor Roque, inverte agora o segundo campinho. O que o Abel fez naquele jogo? Ele disse, Veiga, eu preciso de você. Defensivamente, preciso que você faça o serviço sujo. Então, é uma possibilidade que eu não acho que vai ser no começo da partida. O Abel não vai escolher o Veiga pelo receio de ter um volante de São Paulo que construa o jogo como aconteceu naquela partida. Mas ele pode precisar de alguém que faça o que o Veiga fez naquele jogo. O Veiga tem sido criticado nesse ano, mas às vezes ele faz um serviço secreto. Veiga, vem cá, trabalha aqui. E ele tirou o Veiga do jogo para marcar o Oscar. E foi quando o Palmeiras equilibrou a partida de novo. Então, isso aqui vai estar muito na cabeça do Abel e na cabeça do Zubeldia antes do início do jogo de Barueri. Vamos falar sobre os personagens desse jogo também? Quem é que pode brilhar, quem é que pode aparecer, fazer a diferença? Isso sempre chama muita atenção, né? Vamos falar do Estevão, então, porque é o último clássico dele pelo Palmeiras, até, né, ele se despedir durante o Super Mundial. A gente tem aí a lista dos jogos que o Estevão ainda vai fazer pelo Palmeiras até a despedida. E contra o São Paulo, ele já tem 4 jogos, tá aí, ó, toda a lista, os jogos restantes para o Estevão. São mais 10 partidas, considerando a primeira fase do Super Mundial, tá? Então é claro que se o Palmeiras for avançando na competição, o Estevão terá mais partidas, porque ele só se apresenta ao Chelsea depois desta competição. E o Estevão contra o São Paulo. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 assistência. Eu já vejo alguns torcedores, né? Sempre tem os torcedores meio cornetas, e eu fico de olho em vocês, que o Estevão não faz gol em clássicos, que o Estevão não faz gol em jogo grande. PVC tá dando risada aqui, eu não sei por que você tá entre esses cornetas. Então, é informação. O PVC tá rindo e o André também. Eu tenho certeza que vocês estão discordando neste momento. Mas tem uma informação. A informação é, o Estevão ainda não fez gol em clássico. Tudo bem, mas aí é motivo para ser questionado? Esse é o ponto. Eu vou levar aqui para o Hernan, porque ele também já deu uma risadinha e eu estou curiosíssima para ver o que ele vai falar.
Não, é que assim, eu sempre rebato esse argumento, e eu coloco o Vitor Roque também junto, né? Ah, o Vitor Roque perdendo gol inacreditável, ah, o Vitor Roque só marcou agora, ou o Estevão não tá fazendo gols em clássicos. Mas o Palmeiras é líder do Brasileiro, o Palmeiras é líder da Libertadores, vem ganhando os títulos que vem ganhando. Então, assim, se isso for um problema, meu Deus, não temos um problema. A questão é que o Estevão é extremamente importante para o time, é o motorzinho do time, oscila como todo jovem oscila, né? E tem oscilado o próprio Vitor Roque nessa chegada dele até se encaixar fazendo gols. Então, assim, é algo absolutamente normal. Se a gente estivesse falando de um Palmeiras na zona de rebaixamento, de um Palmeiras que não tá para se classificar na Libertadores, pode cair na fase de grupos, aí a gente começa a tentar detectar problemas. Ah, porque o Estevão não é um jogador decisivo? Por quê? Por que será que ele nunca fez gols em clássicos? Acho que agora é uma discussão completamente vazia. E eu não estou falando da gente aqui, eu estou falando que isso muitas vezes vem à tona de torcedores nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, acho que está tudo bem. Acho que eu prefiro ter o Estevão sem fazer gols em clássicos, mas o Estevão decidindo o jogo, dando assistência e sendo líder do Brasileiro, sendo o melhor time com campanha na Libertadores. Eu vejo desse lado. Não, tudo E bem. olha o golaço que ele fez contra o Cerro Porteño na Libertadores, né? Foi o gol que abriu ali a vitória, um golaço. E o menino tem 18 anos também, No né, Peru. PVC? Então, vamos por partes. Vamos por partes. Qual foi o adversário que o Pelé mais gol fez na vida? Ah, Foi o Corinthians. Corinthians. sim. Corinthians. Não tem importância nenhuma. O Estevão tá na história. Vamos falar aqui que você está comparando o Estevão com o Pelé, tá? Não, Já não te foi, aviso. Não foi isso que eu falei, não foi isso que eu fiz. Eu só estou falando que tem parâmetros de carreiras de jogadores. Qual é o maior goleador da história de Real Madrid e Barcelona? É o Messi. Qual é o maior goleador da história do Real Madrid contra o Barcelona? É o Cristiano Ronaldo. Em segundo lugar é o Di Stéfano. Tem parâmetros que ficam na história de um jogador, e é claro que não tem que ficar na história de um jogador de 18 anos. O jogador de 18 anos tem um processo de amadurecimento. Ele pode ser o maior goleador da história de Chelsea versus Manchester United. Mas na história do Palmeiras, ele não fez gol em clássico. Ele fez gol em jogo importante. O Cerro Porteño foi um jogo importante. O Sporting Cristal foi um jogo importante. Ele não fez gol em clássico. A comparação que vai se dar entre Estevão e Endrick, que infelizmente tem trajetórias muito curtas no Palmeiras, essa pergunta vai existir sempre. Se você quer... Você não me perguntou isso, mas eu vou responder, perdão. Como diria Salvador Hugo Palaia, a auto-entrevista lá de 2006. Sim. Vocês vão me perguntar quem é melhor, Endrick ou Estevão? Eu vou dizer, o Estevão é mais habilidoso. O Endrick é mais decisivo. O Endrick foi muito mais... O Endrick jogou 2 campeonatos. O Palmeiras foi campeão brasileiro dos 2 e o gol do título dos 2 foi do Endrick. E além disso, aquele jogo contra o Botafogo também, que representa a virada e ele chama a responsabilidade. E ele foi um protagonista de um título brasileiro, sem E dúvida. o Estevão não fez gol em clássico. O Estevão é um jogador extraordinário, brilhante. Ele tem 12 clássicos pelo Palmeiras, ganhou 6, empatou 4, só perdeu 2. Então o desempenho dele em clássicos é muito bom, porque o Palmeiras tem tido desempenhos em clássicos muito bons e o Estevão tem ajudado muito nesse desempenho. Ele não fez gol em clássico. Isso não é uma crítica, isso é uma informação. A informação, sabe qual que é, PVC? Em uma frase, você comparou o Estevão com Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Não, eu não comparei. Eu falei que Tô grandes brincando. jogadores da história que se confirmam aos 25, aos 26, Eu aos tô 30... brincando, PVC, eu entendi, ficou O Estevão claro. tem 18, mas neste momento da carreira dele, ele não conseguiu ainda uma coisa que faz diferença em jogador grande, que é fazer gol no jogo clássico. Perfeito. Então, o grande ele faz.